live de lançamento dos vídeos das visitas guiadas à Casa de Petrópolis. Então, hoje, a gente tem aqui com a gente o Luiz Áquila, que é o idealizador da exposição 19, 20, 21, e que fez uma visita guiada, né, com um vídeo feito pela Diana Eliesco, o Gregory Bastos e com música do André Doninsky, né? E o Áquila, ele é o vice-presidente de Arte e Cultura da Casa de Petrópolis, né? A gente tem aqui também a Diana Eliesco, a cineasta, né, que fez os dois vídeos, tanto da visita guiada, da exposição, quanto do tour pela Casa de Petrópolis, né, com a apresentação da Raquel Vider, né, que é a diretora executiva da Casa de Petrópolis. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre o que leva a Casa de Petrópolis adiante. Quer dizer, a Casa de Petrópolis é um esforço familiar, né? Que a família estava preocupada com o melhor uso para essa casa e o uso que fosse relevante socialmente, né? E depois de conversas, chegamos à conclusão que o melhor uso foi retomar a ideia do Centro de Cultura, como já houve 20 anos atrás. E então tem um núcleo de trabalho permanente, que é o meu primo Gregório, que eu brinco que entre os três porquinhos, ele é o porquinho prático, é o que põe as coisas de pé, que conserta, que inventa, que mantém a casa em pé. Tem Maísa, que é a presidente, que é a pessoa que é a luz da casa, né? A pessoa que nos guia e nos dá segurança. Tem a Raquel, que é a pessoa que cuida do dia a dia com inteligência, ela cuida não só da administração, como também da programação musical e das visitas. Tem a Lília, que é a minha consigliere e também minha arcanja da guarda, que me dá ideias, que me ajuda e que está o tempo todo me estimulando. Então, a Casa de Petrópolis é isso. E tem a família, mesmo aqueles que não atuam no front, né? Eles estão dando apoio e nos apoiando. Então, essa é a base da Casa de Petrópolis. Então, fazer esse vídeo foi muito legal, porque uma vez um filminho da Diana, que eu tinha gostado muito, lá no Cineclube, no início da minha frequência ao Cineclube Real, né? Gostei muito desse filme. E então, quando Lília falou em chamar a Diana para fazer uma visita guiada e filmar a visita acompanhada, né? Eu gostei e me senti muito bem trabalhando com a Diana nesse filme. E foi uma parceria muito virtuosa e cheia de frutos. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme ter feito esse trabalho com vocês, né? Agradeço as palavras carinhosas do Áquila também. Foi uma honra trabalhar com vocês e também poder retratar essa casa, que é a coisa mais linda do mundo, né? Que é um carinho enorme que a gente tem desde a infância, né? De ver essa casa, de frequentá-la, aquele jardim, enfim, poder filmar dentro, né? Que na verdade é quase que a gente dança junto com a casa, né? A gente faz os movimentos, vai olhando, vai quase que lambendo tanta beleza que a casa emana. Então, é uma honra enorme, né? Eu fiz junto com o Gregory Bastos, que é um excelente videomaker, diretor de fotografia. Ele queria muito estar aqui hoje também, porque ele ficou super feliz e honrado de poder filmar esse trabalho, mas estava trabalhando, enfim, vai poder falar numa outra oportunidade. E ele também ficou muito feliz, assim, foi algo que deu muito prazer para a gente, justamente porque é tão bonito, tão interessante, que você vai só descobrindo, não dá tempo de fazer tudo que você quer, né? Porque cada pedacinho, cada lugar tem um detalhe, tem uma possibilidade, tem um tipo de movimento, e a gente contou também com atores maravilhosos, que são vocês, fazendo seus próprios papéis, né? No vídeo da exposição foi o Áquila e a Lília, e no vídeo da apresentação a Raquel. E foram todos muito, muito bons, assim, a maior parte do material gravado a gente utilizou, né? Pequenas coisas foram repetidas, às vezes até por questões técnicas nossas. Então, assim, foi muito ágil, muito fácil fazer, né? No sentido de que as coisas
fluíram muito facilmente. E a gente também ficou muito satisfeito com o resultado, né? Eu espero que esses vídeos realmente possam contar essa história para muito mais pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver nem a exposição ou que vão vir ainda à casa, né? E que seja assim realmente uma lembrança de uma época, né? Eu acho que o Átila mostrando a exposição, por exemplo, é tão íntimo, né? Tão carinhoso, ele contando sobre cada um dos artistas que estavam lá, que a curadoria foi dele próprio. Então, acho que ele marca um retrato ali daquele momento. Assim. Espero que realmente as pessoas possam aproveitar tanto quanto a gente aproveitou em fazer. É isso. Ah, obrigada, Diana. Então, vamos lá, vamos assistir o... Oi, eu sou a Lília Monteiro, produtora da exposição 19-2021, que está acontecendo aqui na Casa de Petrópolis. E este é o Luiz Áquila, artista plástico, professor, idealizador e organizador da exposição. E o Luiz Áquila também é um dos proprietários aqui da Casa de Petrópolis e foi onde você passou as melhores férias da sua infância, né? É uma alegria enorme poder proporcionar às outras pessoas momentos tão bons quanto eu tive na minha infância nas férias. E as pessoas poderem passear nesse jardim que foi projetado por Glasiou, paisagista francês, que inventou o jardim tropical. Ele usou as plantas nativas como planta ornamental, talvez pela primeira vez. E isso tudo emoldurando uma joia arquitetônica do século XIX como a Casa de Petrópolis. Nós temos também agora, nesse momento, uma exposição de escultura, que é um panorama da produção contemporânea brasileira no espaço tridimensional. Essa exposição foi organizada por Marcelo Lago, curador, a meu convite, para trazer mais interesse ainda para esse jardim. Então, eu gostaria de chamar vocês para uma viagem no tempo. A gente vai entrar na casa do século XIX, vamos passar por século XX na arte e século XXI. Essa escultura do Marcelo Lago estabelece um interessantíssimo contraste com essa sala, porque ela é uma sala típica do século XIX, com seda na parede, seda iridescente, que ela reflete a luz, e essa escultura também tem essa qualidade iridescente, só que é um cilindro, que é uma forma tão usada na indústria, né? E ao mesmo tempo que ela é um cilindro que se descilindra. A base dela tem uma espécie de um requebrado que dá um jogo muito interessante. Então, aqui a gente tem um exemplo típico da frase de Lúcio Costa, que era a harmonia dos contrastes, quer dizer, você ter, dentro de um contexto antigo, uma coisa contemporânea. Vivian, essas colheres da Bel Figueiredo de Melo, elas têm uma qualidade cômica, de bom humor, que é muito bonita. E a Bel usa o verbo colher com a palavra colher. Então a colher colhe, que eu acho uma ideia linda. Debaixo do retrato de meu tataravô, nós temos a obra de Antônia Dias Leite. Antônia Dias Leite usa a macrofotografia para entrar em micro-universos, micromundos. E ela vive muito próximo ao campo e vai desenvolvendo, então, essa paisagem, micropaisagem. Como a gente pode ver aqui nos pequenas gotículas de água nas teias de aranha, né? Aqui também. E essa resina tão preciosa, que parece um âmbar, né? Que faz um contraste muito bacana com o papel de parede floral. Aqui a gente vai chegar nesse universo da Ana Rondon. Ela tem essas formas que são uma espécie de desutilitárias, como diria Lélia Coelho Frotas, porque elas não são moringas, elas são completamente, a intenção é expressiva, e ao mesmo tempo elas são corações, né? Ana Rondon é ótima pintora. Quer dizer, eu conhecia muito melhor o trabalho dela como pintora do que como ceramista. Mas que aparece a pintora nesses momentos aqui, ó. Tá, certos detalhes da cerâmica que são pintura, não é? Ou a proximidade de cores. Essa obra, que também se refere à anatomia humana, ou à anatomia de bichos, né?
e que ela passa a ser tão expressiva e tão forte, e fazendo um contraste, no caso dessa exposição, com essa coluna tão neoclássica, né? Então você tem uma coluna neoclássica com essa criatura em cima, que é uma visão contemporânea da cerâmica. Então, aqui é onde está a maioria das obras da exposição, né, Áquila? Aqui é a antiga sala de jogos da casa, e que é bacana você ter uma exposição de arte num lugar onde era a sala de jogos, porque até se fala no sentido lúdico da arte, né? Para começar a nossa visita, Lília, acho que eu podia começar pelo Burle Marx. Roberto Burle Marx é o grande paisagista moderno brasileiro, e ele é o grande paisagista moderno do mundo. Quer dizer, ele tinha a pintura influenciada pelo jardim e o jardim influenciado pela pintura. E são aquisições recentes. Também aqui em cima tem uma coisa muito diferente, que é o trabalho do John Nicholson, que é um artista americano do Texas. É um homem, deve ter uns 70 anos, e o John foi da geração da Guerra do Vietnã, né? Ele fugiu da Guerra do Vietnã para a Irlanda. Essa cena de um avião caça, né? E embaixo tem o Daniel Senise, que por acaso foi aluno meu e do John em situações diferentes. Daniel Senise é um pintor muito conhecido, da chamada geração 80, foi aluno do Parque Lage. Essa pintura, sob papel, é da minha prima Lili, que mora no Canadá agora, está sob minha guarda. Áquila, essa é a única escultura da Beatriz Milhazes? Essa escultura a Beatriz fez no Parque Lage, ela era modelada em barro, e depois ela foi moldada em fibra de vidro. Essa escultura ficou muito tempo lá no Parque Lage. Quando eu vim morar em Petrópolis, vim morar na Mosela com casa grande, com terreno grande, Beatriz me deu. E desde essa época essa escultura está comigo. E qual que é o nome desse rosa? Ele é meio um fúcsia, né? Porque quando eu quis repintar, eu perguntei a Beatriz se eu podia fazer com cor de sorvete de morango da Kibon. Aí ela falou que era melhor fazer um pouquinho mais escuro. E quem são esses rostos? Aqui são obras, em cima obras de Atos Bucão, o artista que fez os grandes relevos, os grandes murais, o grande artista de obra pública de Brasília. E essa obra é dedicada ao meu filho André. É uma serigrafia. E embaixo é um pastel de Maciej Babinski, que é um artista de origem polonesa, que desenvolveu a obra dele entre Rio, Brasília e São Paulo, e atualmente vive no Ceará. E esse é um retrato do filho dele que ele fez para o meu filho André. Embaixo é um autorretrato de meu pai, que era pintor e arquiteto Alcides Rocha Miranda. E é interessante que essas três obras modernas contrastam com o retrato do meu tataravô. Então, Lília, aqui você tem uma obra de Adriano Mangiavac, que é um pintor de origem italiana, mas que está há muitos e muitos anos no Brasil. Inclusive chegou a morar em Petrópolis. E ele vem desenvolvendo uma série que ele chama Os Anéis. Aqui você tem essa imagem, é de Laura Cavalcante. Ele usou essa mesma imagem na capa da revista sobre arquitetura kit carioca, da revista do livro. Uhum. E depois ele ampliou e fez essa serigrafia, que eu acho muito curiosa, e tem essa memória carioca, de arquitetura ingênua carioca, né? Ou arquitetura sem arquiteto. Áquila, aquele quadro você fez exclusivo para essa exposição, né? Eu fiz pensando nessa exposição, sim. Eu fiz já nas vésperas, uma semana antes. Eu pintei esse quadro que eu queria expor aqui. Eu achei que ele tinha uma proporção boa para essa sala e para formar esse quarteto aqui. Essa obra da Júlia é uma experimentação com transparência, quer dizer, ela usa acrílico com uma técnica de aquarela sobre madeira. Então a madeira absorve a tinta e possibilita todas essas transparências. E ela acentua aspectos gráficos com lápis, né? Então é muito interessante, que é quase como se fosse um desenho feito sobre madeira, não como normalmente os desenhos são feitos sobre papel, né? Então é uma pintura e é um desenho. É uma pintura barra desenho. Certo. Aqui, sob a bênção da minha tataravó, tem Nelson Maravalhas, que é um artista muito bom, que é professor da Universidade de Brasília,
mas, ao mesmo tempo, ele desenvolveu esse trabalho dele, que é um trabalho que tem uma raiz realista, que é muito raro na arte brasileira, e ele diz que pinta no momento entre a vigília e o sono. Você está acordado, você começa a dormir, e você tem imagens como se fosse um sonho transparente, né? Esse trabalho, como outros do Nelson, são feitos a partir desse momento. E embaixo, uma marinha, né? Um desenho da Janete Prioli, uma artista engraçada, que ela faz coisas opostas. Ela faz grandes pinturas geométricas e alguns desenhos muito delicados como esse. Esse desenho eu vi no Facebook, que ela publicou, eu elogiei, ela me mandou de presente. Aqui, Lília, nessa janela, quer dizer, a gente vem passando por pintura, né, desenho, e aqui você tem uma janela real, com coisas incríveis. Essa palmeira, vê o movimento todo que o tronco faz, as curvas que o tronco faz, é uma dança maravilhosa que essa palmeira faz aí. Então é um prazer ter essa obra, que a gente atribui arte a ela, mas que eu acho que não era a intenção dela. Então esse é um Cláudio Cooperman, da década de 80. Isso, esse quadro o Cláudio deu para o meu pai, até eu herdei. E é acrílico sobre papel, é um quadro muito lírico, né? Ele é quase um Chopin, então, que é próprio da obra do Cláudio. O Cláudio é um pintor, talvez o mais lírico de nós todos, né? Então ele tem esse voo poético, assim, esse voo musical. E ele está bem abaixo da sua pintura e a visita ao Murnau. Esse quadro, eu dei esse título porque ele tem um zigue-zague ali que me lembrou Kandinsky. E Kandinsky é um artista que era russo, e ele morou no sul da Alemanha, perto de Munique, numa cidade chamada Murnau. E foi lá que um dia ele pintou uma paisagem, que no dia seguinte, quando ele acorda, ele não vê mais a paisagem, ele só vê cores e formas. E foi assim a primeira pintura abstrata. Então, Kandinsky é muito importante para nós. Assim também como a Paz e a nossa Djanira, que termina a exposição. Conta um pouquinho para a gente, Átila. Então, Djanira, ela fazia cartões de Natal para pouquíssimos amigos, bons amigos dela. Ela fazia à mão, pintava à mão esses cartões de Natal. Esse é um desses cartões que ela pintou para os meus pais. E foi em plena Guerra Fria, isso deve ser 53, 54, por aí. E ter esse anjo escrito paz me dá uma alegria enorme, esse pedido de paz que o anjo faz, né? Que é o que nós estamos pedindo hoje em dia, né? Nós queremos paz. Então tá bom, Átila. Obrigada! Ok. Parabéns, não me contive a todos. Cara, ficou lindo, lindo, lindo. Ficou muito lindo, né? Nossa! Não, Parabéns Diana, mesmo. e uma super generosidade do Átila, né? Uma aula assim, de história da arte brasileira, moderna e contemporânea, né? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, a família, a casa, né? Em enfim, vários detalhes, um olhar atento, né? Que faz parte dessa intenção, né? Da casa de também criar esses momentos de arte e educação também, né? Que não necessariamente todas as ações são pedagógicas, né? Mas o vídeo é como se fosse uma aula mesmo, né? Então, obrigada, Diana, obrigada, Átila, por essa oportunidade também. Então, eu queria chamar... Quer falar, Átila? Quer comentar alguma coisinha? Não, só quero perguntar a Esther se ela gostou.
Adorei, eu não tinha visto. Muito bom o vídeo. A aprovação da Estela é muito importante para mim. Ah, adorei, muito bom, muito bom. Esse passeio, né, pela casa. É verdade. Então, vou pedir para a Raquel agora, antes da gente passar o vídeo da Raquel. O da Raquel é uma visita, é um tour, né? Uma parte do tour que acontece com a visita na casa, né? Então, ela apresenta, ela faz esse tour, apresentando algumas curiosidades da casa, e o vídeo também foi feito pela Diane Iliesco e pelo Gregory Bastos. E com a música do André Doninsky, o nosso conhecido André Mendes, né? A música é Riacho, que é uma das minhas músicas favoritas, né? E aí ficou nesse vídeo da apresentação da Casa de Petrópolis. Foi ótimo, né? Trabalhar com uma equipe competente sempre poderoso, né? E bom trabalhar com a Diane, porque tudo fluiu super bem, foi muito gostoso de fazer o vídeo, né? Estar ali com eles durante todo o tempo foi bom, e eu acho que eles conseguiram editar e fazer de forma que a gente consiga dizer um pouco da casa, mas sem entregar tudo, né? Então, assim, dá aquela noção do que tem, do que pode ser visto, mas, ao mesmo tempo, dá o gostinho da pessoa querer ir até lá. Então, eu acho que ficou na medida certa de fazer uma introdução à casa, que é indescritivelmente maravilhosa e bela. Ao mesmo tempo, a gente tem esse acesso às pessoas, né? Então, foi maravilhoso, foi muito bom. Sejam bem-vindos à Casa de Petrópolis Instituto de Cultura, um lugar que abriga desde a história até os mais diversos tipos de arte. Essa belíssima mansão foi construída entre 1879 e 1884, no estilo arquitetônico chamado de eclético, que estava muito em voga no final do século XIX. Agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho os detalhes dessa linda mansão. Aqui nós temos o hall de entrada da casa, e nele nós podemos observar pinturas a óleo feitas pelo artista austríaco Karl Scheffer e que misturam uma série de referências culturais. Por exemplo, toda vez que nós fechamos as portas, nós encontramos as esfinges gregas, que são as guardiãs dos mistérios, coisa que não falta nessa casa. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da sala de estar da família. Aqui a gente vê José Tavares Guerra, que é o idealizador e proprietário original da mansão e era afilhado do Barão de Mauá. Isso fez com que ele absorvesse um pouco desses ideais progressistas e trouxesse algumas modernidades para casa. Uma delas é a luz elétrica e por isso a casa é considerada a primeira da cidade a ter esse recurso. Chama atenção também nesse ambiente o teto, que nunca foi restaurado e a gente percebe que está num ótimo estado de conservação. E nessa sala nós vemos também uma lareira que é considerada a mais bela da casa pelos seus detalhes e colorido dos azulejos. Já aqui nós temos a sala de música e uma prova dessa utilidade é o símbolo que está presente nas portas, nas janelas e no espelho, que é justamente um instrumento musical e uma partitura. E nesse ambiente o que nos chama a atenção é o papel de parede, feito todo com pó de ouro e pequenos apliques de tecido nas flores que dão essa sensação de alto relevo. Nos quadros nós vemos o pai do José Tavares Guerra, chamado Luiz Tavares Guerra, a mãe de José, Maria José de Oliva, e os dois filhos mais velhos do casal, José e Júlia, que são Luiz e Maria Luísa. E aqui a gente vê esses dois ambientes bem diferentes um do outro. Essa sala mais colorida era chamada de Sala do Fumoir, onde os homens fumavam depois do jantar, hábito muito comum no século XIX. Tanto que no teto a gente vê uma mulher fumando narguilé,
que é uma prova da utilidade da sala. E hoje em dia nós usamos esse ambiente também para fazer as nossas apresentações musicais. Aqui nós vemos a sala de jantar da família Tavares Guerra, feita toda em madeira de jacarandá, que é uma madeira brasileira, mas que foi mandada entalhar na Europa. Então todos esses detalhes, tanto das paredes, dos móveis, como no teto, foram feitos provavelmente em Portugal pela similaridade de estilos. Aqui nós temos os lustres, esses dois da ponta de cristal bacará e o do centro de bronze copalina. E ele é muito interessante porque ele mostra os 3 tipos de iluminação que a casa já teve. Temos a parte da vela, do gás e a adaptação para energia elétrica. Aqui mais à frente, pela janela, a gente pode ver o que era a antiga cocheira da casa e hoje é um restaurante. É também uma parte do imóvel totalmente preservada e o primeiro relógio de torre da cidade. Aqui nós já temos o segundo pavilhão da casa, que foi construído em 1891, um pouquinho depois da primeira etapa de construção. E essa sala era originalmente chamada pelo José Tavares Guerra de Salão de Jogos e hoje em dia é a nossa Galeria de Arte Contemporânea. Espero que vocês tenham gostado da visita. Por enquanto, o nosso segundo andar ainda não está aberto à visitação, mas eu tenho certeza que cada vez que vocês vierem visitar a Casa de Petrópolis, vai ter alguma novidade. Então fiquem atentos à nossa agenda cultural, que está cheia de concertos de música clássica e exposições de arte contemporânea. Eu aguardo vocês. Muito bom, muito bom. Que legal, muito lindo. Raquel, super precisa, né? Como a Diana falou, quase que não cortou nada, né? Eu lembro também que num edital eu falei, Raquel, eu vou gravar seu áudio, eu vou colocar fotos, a gente precisa colocar 3 minutos, mas depois eu vou editando. Ela falou 3 minutos na lata, assim, apresentando a casa. Eu falei, gente, ela é muito perfeita. Obrigada. É prática, né? A gente já falando do pensamento, mas foi muito bom. Que ótimo! Di, Áquila, querem comentar um pouquinho do vídeo? Eu acho que ficou muito... Essa visita da casa com a Raquel ficou, como ela disse mesmo, ela foi no ponto, assim, quer dizer, é uma espécie de um teaser, né? Uma coisa que dá vontade de ver mais. E Raquel colocou muito bem a casa, a família e os diversos usos da casa, né? Ficou muito bom. E Diana e o Gregory foram ótimos. Ah, que bom. E a Raquel realmente é uma ótima apresentadora, ela fazia quase tudo de take único, né? De primeira. Realmente foi muito bacana fazer. E é muito linda a casa. É emocionante poder mostrar isso, né, na imagem. Ah, isso mesmo. Muito legal. Esses vídeos, então, das 2 visitas guiadas, né? Ou visitas acompanhadas, como o Áquila prefere, eu também acho mais legal, né? Eles estão no site cultura-casadepetrópolis.com.br. Esse último, que é a visita da casa, está bem na primeira página. E o da exposição entrou junto com a parte de exposições online.